E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Vamos iniciar aqui hoje nosso segundo dia de devocional, de consagração para a nossa família. Olá, Kate, bom dia. Bom dia, vamos para o nosso segundo dia aqui de consagração, de oração pela nossa família. Esperar só um minutinho aqui, todo mundo entrar. Hoje é o nosso segundo dia de consagração pela família. Vamos ter um momento de palavra aqui, de oração. Vou colocar aqui o tema da live. Bom dia, gente. Vamos mandando aí para o pessoal aviãozinho para estar aqui conosco. Já vou colocar aqui para as meninas do meu grupo de mentoria, que nós estamos ao vivo. Tudo bem, gente? Bom dia. Já vamos começar aqui. Começar aqui orando, tá bom? Nós vamos iniciar aqui a nossa live, nosso segundo dia de devocional. Para quem participou ontem, sabe que é rápido, a gente não fica muito tempo aqui, é um momento de oração, um momento de palavra, e depois cada um volta a fazer seus afazeres. A live ela vai ficar salva lá no YouTube, tá bom? Então, para quem de repente não conseguiu assistir tudo e quer ver depois, lá no meu YouTube, Fabi Sexóloga, você vai achar lá no YouTube e lá as lives vão ficar salvas lá, tá bom? Então eu vou começar aqui na oração e a gente já vai iniciar aqui o nosso devocional. Pai querido, Pai amado, eu quero te louvar por mais um dia. Obrigada pela sua misericórdia, Senhor. Obrigada, Senhor, porque cada um de nós aqui nós podemos respirar, Senhor. Obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós cada detalhe. Obrigada pelo teu amor. Obrigada porque o Senhor não desiste de nós, Senhor. Em nome de Jesus, fala aos nossos corações, Pai, nessa manhã, de uma forma especial, que o Senhor venha entregar, Senhor, aquilo que Tu queres para cada pessoa que vai estar aqui ao vivo, que vai assistir depois, Senhor, essa live. Que o Senhor venha, Senhor, falar conosco, Senhor, e mexer em nós aquilo que Tu queres. Em nome de Jesus, eu te louvo, Pai, e te agradeço. Amém. Amém, meus queridos? Eu quero ler com vocês aqui a palavra que tem nos 3 evangelhos, mas eu vou ler aqui em Mateus 9. Vocês estão conseguindo me ouvir, gente, bem? Fala pra mim se estão me ouvindo bem, se tá com ruído, se tá dando pra entender. Aqui tá chovendo, glória a Deus, tá chovendo. Então tá um pouco de barulho, né? Porque eu tô com a janela aberta. Mas aí se tiver com ruído, vocês não estiverem me entendendo, vocês mandam aqui pra mim nos comentários, tá bom? Então eu quero ler com vocês aqui Mateus, o verso 16 e o verso 17, tá? A palavra de Deus fala assim: Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo.
nem se põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, os odres se romperão, e o vinho se derramará, e os odres se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Glória a Deus, o Senhor, Ele tem algo novo preparado para nós. E foi isso que o Senhor, Ele falou no meu coração, sobre a novidade que Ele tem para cada um de nós. A Lígia colocou aqui, meu Deus, gente, palavra de domingo na minha igreja, na igreja do meu irmão. Olha só, então a confirmação do Senhor, Lígia, eu sempre falo, né, que quando o Senhor, Ele conecta, é porque Ele tem algo para nós, Ele tem algo em nós que estamos aqui. Então, se o Senhor, Ele está falando de novo essa palavra, é porque Ele tem algo muito forte para poder fazer na sua vida e na minha vida. Então, nessa passagem aqui, a gente vê um pouco antes, né, alguns fariseus e os discípulos questionando. Aqui a Ari está perguntando, eu li no livro de Mateus, tá? Mas tem nos outros evangelhos, 9, 16 e 17, tá bom? Então tá aqui, mas também tem, ele também está em Lucas 5:37 e também em Marcos 2:22. Então a palavra, ela vem nos falando aqui que os discípulos, eles estavam questionando, e os fariseus questionando, que por que eles não jejuavam, né? E aí o Jesus, como muito esperto, como gosta de trabalhar ali, fazer as pessoas pensarem, né, nessa plenitude que é o nosso Senhor Jesus, Ele pega e traz esse pensamento para as pessoas. Por que não jejua? Porque não adianta colocar coisas novas naquilo que é velho. Não adianta você continuar sendo do mesmo jeito e querer coisa nova. Não adianta os mesmos pensamentos religiosos, pensamentos bloqueados, situações que não é aquilo que a palavra está dizendo, e querer viver o novo do Senhor através do jejum, né? Porque daí Jesus, Ele pega e Ele comenta aqui na palavra, um pouco antes aqui, aqui eu vou ler aqui no 14 para vocês entenderem. Então os discípulos de João vieram perguntar-lhe, por que nós os fariseus jejuamos, mas os seus discípulos não jejuam? E Jesus respondeu, como pode os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com ele? Então como que pode estar de luto se o noivo está aqui, né? Só que eles não iam entender o que Jesus estava falando. Aí ele continuou, virão dias que o noivo lhe será tirado, que eu vou sair. Então sim vão jejuar. Então jejuar pedir para quem? Se eu tô aqui. Ninguém põe remendo no pano, ninguém põe remendo de pano novo e roupa velha. E aí ele começa a vir trazendo a passagem aqui pelo qual nós já lemos, nós já falamos, né? Então o Senhor, Ele vem nos ensinando a importância da nossa renovação da mente, assim como está lá em Romanos 12, que a palavra fala para sermos transformados e mudar a nossa mente. Então, o que eu já tenho para falar para você aqui nessa manhã? O Senhor tem algo novo preparado para você. O Senhor, Ele já separou algo novo preparado para mim e para você. Eu até me arrepio de falar isso aqui. Só que a gente só vai conseguir viver o novo de Deus se realmente a gente estiver em novidade de vida. Porque a palavra, ela já falou aqui para nós que o vinho, se o odre for velho, ele vai se romper, porque os odres, eles eram feitos de couro. Então, quando o couro era novo, ele conseguia ter elasticidade muito mais fácil. Então, enquanto o vinho estivesse ali fermentando, ele suportava aquela pressão da fermentação e se mantinha ali dentro daquele espaço em qualidade. Porém, se o vinho que era novo fosse colocado dentro desse odre velho, desse couro já que já perdeu a sua elasticidade, o que acontecia? Ele se rompia e ele estourava e todo o vinho se perdia. Então o que o Senhor, Ele quer falar para nós através disso daqui? Não adianta Ele querer colocar coisa nova na sua vida, trazer novidade para a sua vida, se você ainda está vivendo no velho. Porque você não vai suportar a pressão. Porque essa pressão vai te estourar, vai te explodir, você não vai aguentar. E você não vai conseguir viver a plenitude daquilo que Deus quer que você viva.
Então, para que a gente possa receber esse novo de Deus, a gente precisa mudar comportamento, a gente precisa mudar pensamento, a gente precisa mudar atitude. Nós temos um comportamento muito ruim, grande parte de nós, que é sempre o outro é o problema, sempre o outro tá ruim, é sempre o outro que tá errado. E quantas vezes a gente vê uma situação, a gente para e olha para dentro de nós o que eu poderia ter feito diferente. Isso acontece muito em relação de casal. Ah, mas a minha mulher, né? Isso é desde lá do Éden, mas a mulher que o Senhor me deu, mas a serpente, né? A gente sempre coloca a culpa no outro, mas a gente não olha para dentro de nós e fala, Senhor, o que eu preciso mudar? Olha as nossas atitudes, os nossos pensamentos, os nossos comportamentos. O que não agrada o Senhor? O que eu estou fazendo que está impedindo de eu receber o novo de Deus? O novo já está preparado, queridos. O novo já está preparado. O Senhor, Ele já preparou a novidade para nós. Entende? Só que para a gente receber essa novidade, a gente precisa estar preparado para receber ela dentro de nós. Senão a gente vai rasgar. Senão não vai subsistir, não vai durar muito tempo. E aí, para eu continuar aqui, para poder falar aqui o que eu separei, o que representa o vinho novo? O vinho novo, ele simboliza uma nova aliança com o Senhor, uma obra viva do Espírito Santo, novos tempos, novos níveis, novas manifestações de Deus, transformação interior, não apenas comportamento externo. Aí tem uma passagem aqui em 2 Coríntios 5,17 que fala: assim que se alguém está escrito, nova criatura é. Então a gente tem que buscar essa novidade todos os dias. Muitas vezes a gente quer viver uma novidade espiritual, a gente quer ter dons novos, a gente quer fazer coisa diferente para Deus, mas ninguém recebe o novo fazendo as mesmas coisas. Não recebe. É que nem quando a gente chega aqui no começo do ano, a gente já falou sobre isso ontem, chega no começo do ano, eu vou mudar a vida, eu vou pra academia todos os dias, 3 vezes por dia, eu vou emagrecer 30 quilos, eu vou fazer devocional todos os dias. Mas aí continua fazendo a mesma coisa. Começa ali direitinho, mas depois volta a fazer a mesma coisa. Então, um vinho novo do Senhor, ele não vai ficar, ele não vai penetrar, ele não vai permanecer dentro de nós. Então, para que a gente possa viver esse novo, essa transformação, essa cura, muitas vezes, que a gente está procurando para a nossa vida, a gente precisa fazer coisas diferentes. Eu comentei com vocês aqui ontem que eu estou passando um processo por causa de uma hérnia de disco. E aí, imagina, eu tô passando agora fazendo um outro tratamento. O primeiro tratamento não deu certo. Aí tô fazendo um outro tratamento. Então imagina eu querendo a cura, continuando fazendo o mesmo tratamento que eu sei que não tá dando certo pra mim. Eu vou continuar no mesmo lugar. Não vai mudar nada na minha vida. Então o Senhor, Ele tá falando pra mim, pra você aqui. Amado, você quer algo novo de Deus? Você quer algo novo de Deus? Você quer viver a novidade que Deus Ele já preparou pra você? Então comece a se analisar e deixa o velho para trás, deixa as coisas estranhas para trás e começa a verdadeiramente viver o algo novo de Deus. Com o Senhor não tem meia verdade. Com o Senhor não tem meia verdade. Ou a gente é, ou a gente não é. Ou eu estou com Ele, ou não estou com Ele. Não tem em cima do muro. Eu não sei porque que eu estou falando isso, mas o Senhor quer falar com alguém que está aqui. Não tem em cima do muro, amados. Não tem. O Senhor, Ele quer fazer algo extraordinário nas nossas vidas. Mas para isso a gente tem que estar por inteiro. A gente realmente tem que estar por inteiro. A gente realmente precisa se dedicar. A gente realmente precisa limpar a casa. Vai limpando a casa. Começa a limpar a casa aí. O que você precisa tirar? É o orgulho? É a mentira? É a falsidade? É a fofoca? É adultério? É a pornografia? O que você precisa tirar de dentro de você? Para que o vinho ele possa fermentar e ter bom gosto, bom sabor na sua vida. Hein?
o que precisa? O que representa os odres velhos? Os odres velhos representam a mentalidade antiga, religiosidade sem transformação, hábitos, padrões e crenças que não se renovam, resistência à mudança para o que Deus quer fazer. Resistência à mudança para o que Deus quer fazer. Deus quer fazer, queridos. É a gente que resiste. É a gente que não deixa que Ele faz. Que Ele termina a obra. O Senhor só fica olhando e fala assim, tá bom, vou esperar. Ah, vai continuar assim? Então tá bom, tô aqui esperando. Tô esperando por você. Tô esperando você fazer a sua parte. Eu não posso fazer tudo por você. Você tem que amadurecer. O Senhor, Ele quer filhos maduros, filhos fortes, filhos que cresçam. Filhos que vá longe. Entende? Aí a palavra fala em Mateus 15:8. Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então é o que eu falei aqui um pouco antes, né? Que às vezes a gente está falando, a gente está querendo, a gente está vê o erro de todo mundo, mas a gente não olha para dentro de nós e vê que de repente a gente só está falando por falar, mas o nosso coração está bem distante. E eu vou repetir o que eu falei aqui no começo da live para quem entrou depois. O Senhor quer fazer algo novo na sua vida. E quando o Senhor Ele faz algo novo, é para ser extraordinário. Porque o que representa o vinho, amados? O vinho representa a alegria. O vinho representa a comunhão. O Senhor, Ele quer implantar dentro de você essa alegria que só pode vir dEle. E que nada pode te abalar. Porque você sempre vai sentir a presença da fermentação, da presença dEle dentro de você. Amém? Aqui a Samara falou, isso mesmo, sair da zona de conforto é necessário para que haja mudança. É isso, para tudo nós temos que fazer isso. Se a gente quer fazer uma atividade física e não gosta, eu vou ter que fazer. Hoje eu queria ter ficado na cama dormindo mais um pouco, mas eu tenho um compromisso. Eu marquei um compromisso, eu não posso ser leviana. De falar assim, eu vou fazer e depois eu não vou fazer, e eu estou aqui junto com vocês, e o Senhor entregou essa palavra para mim e entrega para nós agora, e continua falando no meu coração, o que eu preciso tirar de dentro de mim, para que o Espírito Santo fermente no meu coração, para que eu venha crescer, para que eu venha ter a maturidade, porque o vinho, quanto mais velho o vinho é, mais valoroso, mais gostoso ele é, entende? Então a gente precisa buscar essas mudanças em nós. E aqui, o perigo de misturar o novo com o velho. Quando tentamos viver algo novo de Deus com a velha estrutura, perdemos o que Deus está derramando. É o que eu falei antes. Eu quero viver a novidade com Deus. Eu quero viver as coisas que Deus quer trazer para mim. Mas eu continuo lá, a velha criatura, o velho homem, fazendo as coisas, não trazendo mudança. Vai ser tudo desperdiçado. O Senhor vai derramar, mas vai sair. Vai ser tudo desperdiçado. Vivemos frustrações espirituais, porque não vai viver essa novidade. Não estou preparado. Não vai estar preparado para viver aquilo que Deus quer dar para você. Então você vai ficar frustrado. Falar, Senhor, por que o fulaninho acontece? Por que o irmãozinho ali da esquina ali, simplesinho, ele vê prodígios e maravilhas e eu não? Porque quer colocar o novo dentro do odre velho. Não vai ver. Não está preparado. E o rompimento acontece. Tanto esse rompimento emocional, espiritual e com os relacionamentos. Porque a gente vai voltar a colocar a culpa no outro. Então às vezes a culpa é do pastor, a culpa é dos vizinhos, a culpa é do marido, mas a culpa nunca é minha. Então o Senhor traz para nós hoje um chacoalhão de novo, hein? Para a gente poder refletir. Então eu quero que vocês pensem nisso. Qual é a área da sua vida que você precisa transformar, que você precisa mudar para receber esse novo de Deus? Ele já está falando para nós aqui nessa manhã que Ele tem algo novo preparado para você. Ele tem algo novo preparado para você. Só o que falta é a gente estar preparado para receber essa novidade que o Senhor tem para nós.
que vai fermentar no nosso coração, que vai trazer crescimento, maturidade, que vai trazer valor para a nossa vida. Está preparado? Está preparado? Está preparada aí? Para poder receber essa novidade que Deus ele tem para cada um de nós? Só que não adianta a gente estar com odres velhos. E eu já quero até trazer algumas coisas para você começar a colocar na sua vida. Comece a limpar algumas coisas da sua vida. Primeira coisa, comece a limpar rede social. Comece a limpar pessoas que você segue nas redes sociais que não te edificam em nada. Isso é uma coisa que eu preciso fazer. Eu até já tirei algumas pessoas, algumas coisas, eu preciso fazer mais limpeza. Eu até falava com a Kelly ontem. Comece a sair de grupos que não te edificam em nada. Porque tem gente às vezes que está em 100 grupos. Aí sai do grupo que tem coisa boa para entregar, que tem sempre um trabalho novo para fazer, que tem uma palavra de Deus, e aí fica nos grupos que só fica falando besteira, que só fica falando fofoca, que só fica gerando meme. Sai desses grupos. Isso não tem nada para edificar a sua vida. Muito pelo contrário, isso está te distraindo. Está te distraindo para você não receber aquilo que Deus tem para poder te entregar. Então começa a fazer algumas limpezas. Começa pela rede social, depois vai fazendo essa limpeza dentro da sua casa, tira roupa, tira sapato, coisa que você não usa, manda para doação. E depois você começa a fazer uma limpeza interna dentro de você, uma limpeza espiritual. O que eu preciso tirar de dentro de mim? Comece a analisar. Olha, eu acho que não é legal quando eu faço isso, quando eu falo aquilo. Comece a policiar. Ora ao Senhor, pede ajuda para o Senhor, para que o Senhor comece a fazer essa limpeza dentro de você. E aí, ó, o odre está sendo preparado. O odre está sendo costurado. O odre está sendo ali, ó, com couro bom, com couro novinho, que ele vai conseguir se esticar para você receber tudo aquilo que o Senhor ele já tem preparado para derramar sobre a sua vida. Aqui a Rosa falou assim, se a gente tropeçar em uma pedra, a culpa não é da pedra, é nossa por não ter prestado atenção. É isso aí. De relevar algumas coisas que não é importante. Não é importante. Ontem a gente estava dando uma aula sobre o pessoal que está lá no Vivo em Plenitude, e eu falava sobre isso, que tem coisas que a gente não pode ficar remoendo naquilo que não vai adiantar. O que eu posso resolver isso agora? Eu não vou conseguir resolver, então não fica remoendo aquilo. Só faz a gente perder tempo. Então tem coisas que só faz a gente perder tempo. Só faz a gente perder a oportunidade de estar na presença de Deus. Só faz a gente perder a oportunidade de ouvir a voz do Senhor. Daquilo que Deus ele tem preparado para nós. Então a gente precisa de o quê? De posicionamento para viver o novo de Deus. A Samara falou aqui para mim, para nós. Meu Deus, isso é forte. Eu lembro da passagem que fala do cego de Betsaida. Jesus o tirou daquele lugar onde era a zona de conforto dele. É isso. E o que Jesus fala? Tu quer ser curado, meu filho? Você quer? Então receba. Quer a cura? Pega a maca e anda. Porque se você não quer, o Senhor não vai fazer. Se a gente não se posiciona, não faz a nossa parte, o Senhor ele não vai fazer. Entende? Porque está confortável lá naquele odre velho. Está confortável naquele pano de saco. Remendado. Está confortável lá. Mas se eu quero viver a novidade de vida, a transformação que o Senhor tem para poder fazer em nós, a gente precisa se movimentar. A gente precisa fazer a nossa parte. E fazer a nossa parte começa dentro de nós. Naquilo que eu escuto, naquilo que eu vejo, naquilo que eu falo, naquilo que eu faço. No que eu posso melhorar? A Aline colocou aqui. Isso é libertador. Tirar roupas velhas e sapatos, limpar pessoas das redes sociais faz muito bem. É isso aí, Aline. Isso faz muito bem. Comece a eliminar também, porque o Instagram ele começa a mandar pra você. Se você vê uma bobagem uma vez, vai começar a vir aquela bobagem várias vezes. Você não quer receber mais aquilo, você vai lá nos 3 pontinhos e coloca assim, eu não quero receber, é indesejado. Ele não vai te mandar mais, porque o algoritmo ele vai fazer assim, para que você venha receber essas coisas. Então
Então, tudo aquilo que te tira da presença de Deus, tudo aquilo que não te traz comunhão, tudo aquilo que não vai edificar a sua vida, elimina, porque hoje a gente não tá no tempo onde todo mundo fala, ninguém tem tempo para nada, a gente não tem tempo para nada, o tempo ele é o mesmo. O problema é que as distrações elas são muito maiores, porque Satanás ele tem se modernizado, só que a gente quer viver naquela mesma estrutura velha, continua vivendo na estrutura velha, o inimigo está se modernizando, e ele está ganhando em cima da gente, ele está ganhando porque ele está roubando, ele está conseguindo roubar o nosso tempo, ele está conseguindo tirar de nós, da gente não trabalhar em nós, para receber aquilo que Deus ele tem preparado para cada um de nós. A Kelly colocou aqui a palavra de domingo sobre o século de Betsaida. Sair do ambiente que limita a sua visão. Olha aí que forte. Então a gente precisa sair de ambiente sim que limita a nossa visão. Que não faz a gente enxergar. Rodinhas de conversas às vezes que não vai edificar em nada. Ontem eu falei no treinamento, na aula que eu dei, falando, gente, vai tomar um café com seus amigos, vai conversar, vai liberar dopamina, vai falar coisas boas, ok, mas rodinha de conversa onde só fala besteira, só fala fofoca, só fala do outro, isso não é um ambiente para você estar. Não é. Porque o vinho novo do Senhor, ele não é derramado nesse tipo de ambiente. Não é. Então prepara aí. Prepara o seu odre. Costure o seu odre. Comece a preparar o ambiente que vai ser derramado o novo de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Em nome de Jesus. Eu creio nisso. Amém? Quando você recebe essa palavra, manda aqui pra mim um amém. Nós já vamos encerrar a live. É essa palavra que Deus deixou pra nós. Você que entrou depois, eu quero ouvir essa palavra. Eu não ouvi, eu não recebi. Você vai lá no meu YouTube, Fabi Sexóloga. Você vai entrar lá e essa live vai estar salva lá, tá bom? Deixa um comentário lá, escreve alguma coisa. Eu vou movimentar mais o YouTube com a partir da semana que vem, trazer outros vídeos sobre a sexualidade, sobre intimidade, sobre casamento, pra gente também ter mais tempo de fala, porque aqui no Instagram os vídeos eles têm que ser curtos, senão não performa. Mas lá no YouTube a gente consegue passar mais informação, algo mais longo, para que vocês possam assistir lavando louça, né, fazendo outras coisas. Tá bom, meus queridos? Então hoje foi nosso segundo dia, nós estamos em jejum pela nossa família. Então jejua pela sua casa, jejua pela sua família, pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos, tá? E amanhã nós temos um encontro aqui de novo às 8 horas da manhã, tá bom? Um beijo pra vocês. Fica na paz do Senhor. Que o Senhor abençoe e te guarde. Vou acabar não, a gente precisa orar. Vou orar e já vou finalizar, tá bom? Não vou falar mais nada depois. Pai querido, Pai amado, eu quero te louvar, Senhor, mais uma vez por esse dia, mais uma vez por essa entrega, mais uma vez por essa renúncia. Obrigado por essa palavra, Senhor. Eu sei que a sua palavra, Senhor, muitas vezes para nós que somos fracos, achamos dura, pesada, Senhor, mas nós sabemos que esse peso, Senhor, traz para nós, Senhor, uma alegria, assim como o vinho que o Senhor quer derramar sobre as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu te peço que o Senhor nos ajuda, Senhor, a fazer uma limpeza espiritual, uma limpeza nas nossas vidas, para que a gente venha viver essa novidade. E eu peço a sua misericórdia sobre as nossas casas, nossas famílias, os nossos filhos, maridos e esposas. Visita a nossa família, Senhor. Que não venha ter, Senhor, brecha para que Satanás venha trazer destruição, venha trazer, Senhor, discórdia entre as famílias, Pai. Em nome de Jesus, quebra todo esse mal, Senhor, eu te peço. Que o teu Espírito Santo venha visitar cada lar aqui representado. Cada lar, Senhor, que ainda vai assistir essa live, Senhor, que o Senhor venha visitar com poder e com glória. Que o Senhor venha limpar tudo aquilo que precisa limpar, Senhor. Venha tirar, Senhor, todo espírito mal, Senhor. Venha tirar toda a sujeira, venha tirar todo o pecado, tudo aquilo que não provém de Ti. E que o Senhor venha trazer um renovo, Senhor, para cada família. Que o Seu vinho, Senhor, da alegria, Senhor, da comunhão e da paz, Senhor, venha reinar no nosso lar. É em nome de Jesus, Pai Santo, que eu te peço, eu te louvo, eu te agradeço. Amém.
Amém, meus queridos? Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus.